1 Samuel, capítulo 30, o verso é o de número 11. Diz assim: E eles acharam um egípcio no campo, e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água, e eles lhes deram um pedaço de um bolo de figos, e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão, nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: A quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: Eu sou um jovem do Egito, servo de uma amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque há 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclague com fogo. E Davi lhe disse: Podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: Jura-me por Deus, que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto é, eu acredito, um texto conhecido. Em casa você pode ler com mais calma todo o capítulo 30 de 1 Samuel, mas eu quero citar com vocês essa noite apenas os versos que nós lemos. Davi está indo atrás dos amalequitas, que saquearam a cidade de Ziclague, e nessa incursão dos amalequitas eles levaram as mulheres, as crianças, atearam fogo na cidade. Tudo que havia foi destruído, foi perdido. E sabe o que é interessante a gente observar? O cenário aqui, nesse capítulo, é um cenário de guerra, um cenário de tristeza. Davi está perdido, está transtornado. Talvez a preocupação de Davi não fosse as riquezas da cidade, talvez as suas mulheres, os seus filhos, aquilo que de fato ele havia de importante ali na cidade. E Davi vai ir atrás, e antes disso, ele ora ao Senhor, ele vai requerer, na verdade, aquilo que esses homens estão tomando dele. A cidade para ele é uma cidade de refúgio, uma cidade importante, e nesse caminho, quando ele recebe a palavra do Senhor, a autorização do Senhor, o texto diz que Davi encontra um egípcio no campo, um jovem, um homem que está ali. E é interessante a gente observar que esse encontro de Davi, a princípio é um encontro que não tende muito a surtir efeito algum. A princípio que Davi encontra esse homem no meio do campo, é só um homem qualquer, e que por sinal está doente. Por sinal ele não tem valia nenhuma, não tem nada de especial nesse jovem. Mas antes de Davi sair para a guerra, antes de Davi sair para esse cenário e buscar as suas mulheres, os seus filhos, trazer de volta aquilo que lhe era dele, Davi orou ao Senhor. Davi perguntou ao Senhor. Davi disse a Deus se ele poderia subir ali. E nesse caminho, nessa trajetória até chegar, Davi tem a palavra de Deus que de certo ele alcançaria. A vitória de Davi já estava decretada antes mesmo de ele guerrear. Ele sabia disso. Porém a grande questão é: onde esses homens foram? Qual é o caminho que eles tomaram? Davi não tinha essa percepção, Davi não tinha essa ideia.
Ele não sabia por onde ir, ainda que ele sabia que a vitória estava garantida. Ele tinha a autorização de Deus, a palavra do Senhor, mas ele não sabia por qual caminho seguir, qual rota ele deveria tomar. E esse homem que lhe aparece nesse caminho é exatamente aquilo que ele precisa nesse instante. Esse homem, esse jovem que está diante de Davi agora, é a resposta, talvez, de uma pergunta que ele não fez na oração. Esse jovem é exatamente o GPS de Deus para Davi. Esse jovem é exatamente aquele que vai levar Davi até o lugar onde ele quer ir. E sabe o que mexe comigo? E aqui eu quero que você comece a pensar e a refletir no que Deus vai falar conosco essa noite. A primeira verdade que mexe comigo é que o que Davi pediu a Deus antes era a permissão para subir. E sem saber o caminho, quem coloca ou quem permite que aquele jovem esteja ali, não é simplesmente a falta de ânimo que ele teve durante aqueles dias que ele não comeu. Não é isso. Davi orou para perseguir os amalequitas. E quem é que Deus permite estar no caminho de Davi para levar Davi até os amalequitas? Um dos homens que estava exatamente com aquele bando. Uma oração de Davi lhe conferiu a direção que ele precisava. E essa direção não veio por meio de algo extraordinário ou espiritual demais. A direção que Davi precisava veio de um homem que estava doente, no meio do caminho. E através de uma oração, Deus permitiu com que a resposta de Davi aparecesse diante dele. E sabe o que eu começo a perceber nesse texto? É que às vezes, as nossas orações, aquilo que nós clamamos e colocamos diante de Deus, vem muitas vezes disfarçadas de problemas. Aquele homem era teoricamente um problema para Davi, alguém para ele cuidar mais do que aqueles que já estavam com ele. Irmão, quem é que em sã consciência quer parar no meio do caminho para pegar um cara moribundo, um cara que já não está valendo muita coisa e assim, o que você precisa? Quem é você? A resposta de Davi, a resposta à sua oração, vem através de um homem. Porque Deus sempre, através da oração, vai te conectar às pessoas certas, nos momentos certos. A oração é um elo de conexão e a gente muitas vezes não percebe isso. Davi orou dizendo assim: Deus, eu posso ir. Deus disse assim: você pode ir. Mas entre Deus dizer você pode ir e ir para onde é uma diferença muito grande. E é exatamente esse homem que está no caminho de Davi, é uma conexão de Deus para a vida dele. E posso dizer, tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida que não é quem você espera, mas quem você precisa. É gente que você olha e diz assim: não sei de onde apareceu, não sei o que aconteceu, que gerou essa conexão. Essa pessoa aos poucos foi entrando na minha vida, e é um instrumento de Deus. É aqueles que olham para você e falam palavras tão diretivas, te aproximam do Senhor, te aproximam daquilo que você tem colocado diante de Deus. E tem gente que nós não vamos entender, mas se você orar, Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, irmão. Se você falar com Deus, Deus sabe o que você precisa. E às vezes a resposta de Deus vai vir como, pastor? Através de um homem ou de uma mulher. Porque a gente não percebe, a gente acha que tudo na nossa vida tem que ser extremamente espiritual. E às vezes Deus quer usar pessoas que a gente nem imagina para ser o instrumento de Deus na nossa vida. Talvez esse amigo que tanto fala com você, que do nada surgiu na sua vida, que te apareceu, você não sabe nem de onde veio, assim, não sabe o que aconteceu, é Deus colocando gente para quê? Para dizer a você: é esse o caminho que você deve tomar, é esse o lugar onde você tem que seguir.
Porque Deus trabalha assim: se você ora, Deus te conecta às pessoas certas. Se você clamou a Deus, fique tranquilo. O momento era um momento de guerra. E sabe o que é que mexe comigo? É que na hora da guerra, como Davi estava, na hora da tristeza, você precisa das pessoas certas. Na hora da angústia, pastor, não é qualquer um que serve. Na hora da adversidade, não é qualquer pessoa que serve para estar ao seu lado. E Davi estava vivendo uma tremenda guerra. A guerra já havia acontecido, mas interiormente Davi estava destruído. O principal não era o que ele havia perdido na cidade enquanto seus bens. A guerra interior de Davi talvez era mais forte do que a sensação de perder tudo. E nos momentos de guerra, são as pessoas certas que Deus precisa colocar do seu lado. Como que é, pastor? É gente que sabe que no seu momento de guerra, vai dar a mão para você e dizer assim: te leva onde você precisa. Você já teve alguém ou já conheceu alguém assim? Que nos seus dias de guerra apareceu, que nos seus dias de tristeza apareceu, e você sabia que tinha alguém para contar, que tinha alguém para orar com você, para levar você ao caminho certo. Esse tipo de gente você valoriza. Não é qualquer um que colocou, é Deus quem está colocando pessoas estratégicas no seu caminho, para conduzir você, para estar ao seu lado nesse ambiente de guerra que se instalou na sua vida. Então fique tranquilo, porque na hora certa, se você orou a Deus, se você pediu ao Senhor, fique tranquilo. Vai aparecer quem tem a palavra que você precisa, a direção que você precisa, talvez o abraço que você precisa. Deus faz assim. Deus tem os seus métodos, os seus meios, os seus jeitos. Davi olha para aquele homem e pergunta para ele, vê, diz assim: quem é você? De onde você vem? Ele conta para Davi: eu sou um jovem, meu Senhor me deixou, tem 3 dias que eu estou aqui, sem comer, sem beber. A situação do homem era terrível, o texto diz que ele cai enfermo. Agora, o que Davi faz é algo que, e esses dias eu tenho falado sobre isso, de cuidado, de serviço. Quem tem sede de vencer vai para a guerra. Quem tem sede de conquistar alguma coisa, corre atrás dos seus inimigos, daquilo que ele quer, e vai atrás. Não tem o porquê Davi parar para atender aquele homem. Não tem o porquê Davi perguntar a ele o seu nome, de onde vem, se ele comeu, se ele não comeu. Não tem o porquê. Não há a menor necessidade. Por que é que Davi para ajudar aquele homem? Por que é que Davi para e diz assim: eu vou me preocupar com você, vou cuidar de você? De um lado, Deus está conectando o homem certo para Davi naquele momento. Ele é a resposta de Deus para Davi naquele instante. Só que Davi, teoricamente, não tem por que parar. Por quê? Porque ele está indo para a guerra. Davi está querendo vencer, está querendo lutar por algo que é dele. E o que esse homem me ensina é que mesmo que ele estando ferido, mesmo Davi estando nos seus dias difíceis de guerra, ele não priva de cuidar de alguém. Davi não deixa
a oportunidade de servir aquele homem. Mas Davi, você está indo para a guerra, Davi. Você vai se preocupar com esse jovem no meio do caminho, Davi? Você vai parar e ajudar? Larga ele para lá, vamos seguir, vamos em frente. Nós temos uma batalha para lutar, uma guerra para travar. E Davi para aquele homem. E o que muito me preocupa é quando muitas vezes a nossa sede de conquistar, ela nos rouba do privilégio de cuidar de alguém. É quando as nossas tarefas são tão importantes, os nossos projetos pessoais são tão importantes, que a gente não para olhar quem sofre e quem necessita ao nosso lado. Porque afinal de contas nós temos as nossas guerras para travar. Nós temos os nossos objetivos para conquistar. Enquanto nesse nosso caminho existe alguém em necessidade e precisando de mim e de você. Há uma parábola muito conhecida, e você sabe, a parábola do bom samaritano. Um homem que desce, ele é encontrado, os ladrões vão roubar um certo homem, vão deixar ele semi-morto lá no meio do caminho, e quem é que passa? Um sacerdote. E o texto diz que quando esse sacerdote passa, o que ele faz? Ele passa de largo e deixa aquele homem lá. No mesmo caminho desce quem? Um levita. E esse mesmo levita faz o quê? A mesma atitude do sacerdote. Abandona aquele homem, deixa ele de lá. Quem é que desce no mesmo caminho? Aí vem o samaritano. Ei, ele não é um sacerdote. Ele não vai para a igreja. Ele não é um levita que tem as suas responsabilidades no templo. Ele não é esse homem. Por sinal, ele é até um odiado por muitos. Mas é esse homem que tem a mesma atitude de Davi, de parar e dizer assim: vou cuidar de você. A expressão de compaixão e de amor faz com que aquele homem pare a sua agenda para servir alguém. Ele para talvez por alguns instantes o seu projeto pessoal para servir uma pessoa em necessidade, para olhar para a dor do outro e sentir a dor do outro e cuidar dele. E quem sabe nós não nos tornamos ao longo do tempo homens que estão tão preocupados com os seus projetos, com as suas conquistas, com a nossa vida, o nosso viver, e nos esquecemos de olhar para quem tanto sofre ao nosso lado. E eu não digo para você, querido, de instalar alguém na hospedaria, como o bom samaritano fez. Eu digo de gente que precisa de apenas uma oração sua, apenas um abraço seu, apenas um estender de mãos suas. E muitas vezes nós não temos esse entendimento. Afinal de contas, nós estamos descendo pelo caminho de Jerusalém. A nossa preocupação é nos nossos serviços, no ambiente da igreja, no ambiente do templo. Afinal de contas, a gente precisa fazer algo mais importante. E o que é mais importante do que alguém necessitado no caminho? O que é mais importante do que alguém que precisa de um abraço meu e seu? Gente que muitas vezes nós, como sacerdotes e como levitas, passamos de largo. Não temos a capacidade de servir ou de cuidar o outro na sua necessidade. Porque nos falta exatamente o que aquele homem sobrava: óleo e vinho. Um espírito de compaixão e viver no padrão do amor de Jesus.
a capacidade de me colocar no outro a partir do que ele sente. De olhar para o outro como exatamente Jesus olharia. De amar o outro independente se ele pode ou não retribuir aquilo que faço por ele. Mas Davi, não vale Davi parar o caminho por um homem, parar a sua vida, a sua jornada por ele, Davi. Deixar esse homem num caminho é muito melhor. Mas o rei tem na sua bagagem água, ele tem na sua bagagem pão, e ainda de quebra e até umas uvas passas. Alimentaram aquele jovem. Existia em Davi um sentimento de amor muito grande, e ele para cuidar dele. A igreja precisa voltar a entender que existem pessoas à nossa volta, que muitas vezes os nossos projetos pessoais, as nossas ambições individuais, estão nos roubando do lugar de cuidado de alguém. E sinto muito em dizer, mas eu sinto no meu espírito de falar isso, às vezes não é quem está tão longe de nós. Às vezes não são pessoas de outros estados, é gente que está perto, que caminha com você talvez diariamente, e que nós não tomamos o nosso coração o sentimento de amor. E para que viver, irmão, se não for para servir o outro? Uma vida sem amor é uma vida sem valor. Se não há prazer em parar e cuidar do outro, nós estamos perdendo a oportunidade de ser como Jesus. Quando Davi para e atende esse homem, e sabe o que é interessante? É que Davi estava triste. Davi não estava bem. Não, pastor, claro que não. Quem é que olha para trás e vê a sua família perdida, levada, cativa, os seus filhos, e fica feliz? Se você voltar a alguns versículos, a Bíblia diz que eles choraram até não poder mais. A alma desses homens estava amargurada. Eles estavam sofrendo, mas foram instrumentos para alguém. Eles estavam chorando, mas foram instrumentos para aquele homem. Eles estavam talvez até sem esperança, mas foram instrumentos para aquele homem. Há um texto de Filipenses no capítulo 2, lindo, esse texto é perfeito. Antes do apóstolo Paulo falar daquele louvor a Cristo que todos nós conhecemos, ele olha e diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos outros também. Cada um, como a gente diz, aquele português claro, não olhe só para o seu umbigo. E aí ele diz a frase que a gente costuma dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Só que antes dele dizer, de sorte que haja em vós esse sentimento, ele diz, cada um cuide não só dos seus interesses, mas daquilo que é. O que Paulo está dizendo é, cuide de você, mas não deixe de cuidar do outro. Aí vem Davi e faz exatamente o mesmo. Faz exatamente o mesmo. Estando em dor e em guerra, ele para cuidar daquele homem. E às vezes a gente olha assim, pastor, eu não quero mais. Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não dou conta mais. Vou abandonar tudo, vou largar tudo para lá. Mas
já percebeu que mesmo nos dias mais difíceis, uma coisa que a gente não perde é a presença de Cristo em nós. E quando você está em Cristo, aquilo que você transmite ao outro não é resultado daquilo que você é, mas do que Cristo é em você. Então tem dias, irmãos, que não vai ser fácil. Você vai querer servir o outro estando cabisbaixo. Você vai ministrar o outro e a sua casa um pé de guerra. Você vai querer servir o outro, cuidar do outro, e talvez você olhe e diz assim: meu Deus do céu, a minha lata lá em casa está vazia, com o psicológico abalado, é tudo difícil. Eu sei que é assim, mas quando você está em Cristo, aquilo que você transmite, porque Cristo é maior em você, aquilo que você diz tem um peso, e não é porque você está bem, talvez, é porque enquanto você cuida do outro, tem aquele que cuida de você. Enquanto você estende as suas mãos ao outro, Cristo está cuidando de você. Talvez você está aqui essa noite e a sua casa não esteja nada bem, mas o fato de você estar aqui essa noite pode ser o fato de Deus dizer para você que está cuidando da sua casa enquanto você ora por alguém. Pastor, eu não tenho força. Talvez você não tenha força, mas Cristo em você, Ele te fortalece. Talvez o que tem hoje aqui, meu irmão, é só lágrimas, mas como Ele diz, vai chegar um dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda e qualquer lágrima. Por quê? Porque Ele é quem nos fortalece para servir o outro no caminho. Davi para por aquele homem, e esse que é a resposta de Deus para ele. Ele diz assim: você pode nos levar, como diz a minha tradução, até os invasores? Posso. Só tem uma condição, Davi. Jura-me pelo teu Deus que você não vai me matar e nem me entregar na mão do meu Senhor. E até aqui o retrato é muito claro. É um homem que é uma resposta de Davi. É um Davi que para cuidar de um homem aflito, estando aflito. E é o retrato do Evangelho nesses versículos que eu acabei de citar. O versículo 15. Isso aqui é a síntese do Evangelho. O homem foi abandonado pelo seu Senhor. Ele foi deixado ali 3 dias, sem comer, sem nada. Até porque, teoricamente, ele já não valia mais nada para o seu exército. E sabe o que é pior de tudo? É que muitas vezes você vale aquilo que faz. Você vale enquanto pode servir. E é o que muitas pessoas fazem e às vezes sofrem. Como fizeram com ele. Você não tem força para lutar. Deixou de ser um soldado valente, eficiente. A gente te larga para lá. Até porque quem ama você por aquilo que você faz, vai te abandonar quando você não puder fazer mais. Quem só está ao seu lado quando você tem algum valor, quando você deixar de teoricamente ter esse valor, vai te abandonar. Por isso que eu disse que nesse ambiente de guerra não é qualquer pessoa que vai estar ao seu lado. Não é qualquer pessoa que serve para estar no seu lado no dia de angústia. Porque nem todo mundo está pronto para caminhar com você nesse momento. Mas Davi pergunta para ele: tem coragem? Pode me levar até os invasores? Posso, Davi. O que é que você faz com o inimigo, irmão? Na guerra? Mata.
esse homem diz para Davi assim: você sabe quem sou eu? Tem certeza? Sabe os amalequitas, que acabaram de roubar tudo que você tem lá na cidade, seus filhos, suas mulheres? Pois é, eu estava com eles. Eu era um dos que saqueou a sua cidade, Davi. E, oh meu Deus, e talvez muitos de nós diríamos assim: que oportunidade boa de matar esse infeliz. Não é, irmão? O seu inimigo está na sua frente. A oportunidade que você tem de exterminá-lo, de matá-lo. E os mais espirituais diriam assim: foi Deus quem preparou esse momento para quê? Para eu me sobrepor nele. A hora de Deus exaltar o seu servo. A mesa preparada diante dos meus inimigos. O próprio Davi cantou isso. Só que ele diz assim, duas expressões: sou o teu inimigo. Eu estava com eles. O rei poderia matar, sim ou não? O rei poderia aniquilar aquele homem, sim ou não? Projeta para mim, Rani, Romanos capítulo 5, verso 10. Será que você não consegue olhar para esse versículo e se colocar nele por um minutinho? Você está olhando para aquele jovem, mas agora é a figura de um rei que pode matar, porque ele está diante do seu inimigo. Esse rei tem autonomia, poder para acabar com aquele homem. E aí eu olho para a minha vida e olho para o que Paulo escreveu. E ele diz assim: se naquele tempo que nós éramos inimigos de Deus. Quem era inimigo de Deus? Bate no peito aí. Vai, isso. Quem era o inimigo do rei? Se éramos inimigo de Deus, se naquele tempo fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, diante do Rei, tendo sido reconciliados, seremos salvos e não mortos. Seremos salvos pelo quê? Por sua O que é isso, pastor? É o rei olhando, dizendo assim: eu poderia te matar. Por quê? Porque ele olhou para mim e para você, e o que é que ele viu em nós? Inimigos de Deus. O nosso pecado era tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que eu e você merecíamos era a morte. Aí vem o rei e diz assim: não, ao invés de te matar, eu vou morrer. Ao invés de te matar, eu vou te preservar. Ao invés de acabar com você, eu vou te preservar. Para que, rei, que você vai me preservar? Por que é que você vai me guardar, rei? Davi pergunta assim: você pode me levar até aquele bando de invasores? Sabe o que Davi está dizendo? Eu vou te preservar. Mas você está disposto a mudar de lado? Você está disposto a deixar de ser inimigo e passar a ser informante? Você está disposto? Olha, lembre-se bem, se você está com vida agora é por um motivo. Para quê? Para ao invés de você se tornar um inimigo, se tornar amigo do rei, informante do rei. Aí vem Paulo de novo em Efésios capítulo 4 e diz assim:
quanto a nossa antiga maneira de viver. Que é isso, Paulo? Antes a gente era inimigo de Deus, inimigo do rei. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para quê? Preservado para quê? Para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para que o rei preservou você com vida? Por que é que você acha que eu e você, que merecíamos a morte, fomos preservados? Por que é que você acha que um dia, esse dia que era a nossa sentença, foi a sentença do rei na cruz? Para quem? Para você continuar vivendo a sua vidinha do mesmo jeito? Para você continuar fazendo o que você continuava fazendo lá no mundo? Para quando você era do bando de lá, do bando dos amalequitas, você vivia, fazia o que você queria, o que estava na sua telha? Não. Para quê, Paulo? Para que você viva semelhante a Deus, para que você seja assim como Ele é. Para que você ande como? Em santidade, em justiça, que provém da verdade. É o que? Uma nova maneira de caminhar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar. Por que é que você mudou de lado, meu irmão? Por que é que o rei um dia decidiu preservar você? Você consegue entender que exatamente hoje não era para a gente estar aqui? Não era para você estar sentado nessa cadeira ouvindo essa palavra, nem eu. A espada já estava preparada para aniquilar a nossa vida. Estava tudo pronto para que eu e você fôssemos condenados eternamente. Mas eu acabei de ler Romanos capítulo 5. Mediante a morte do seu filho, nós fomos poupados. Poupados para quê? Para num culto como esse, cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, levantar as nossas mãos e celebrar a Ele, servi-lo em amor e em humildade. Para isso que você foi preservado. Então, por favor, meu irmão, não perca a oportunidade que Ele te deu, porque o diabo não perde a oportunidade de ceifar um monte de gente. Mas se o diabo investiu do lado de lá, Cristo investiu com a sua morte na cruz e nos preservou. Nós estamos aqui. Agora, olha o que Davi disse para ele: tudo bem, você pode me levar? Posso, rei? Claro que posso. Claro que posso. Estou do seu lado. Estou com você. E ele diz assim: não me entrega na mão do meu Senhor. Quem era o Senhor dele? O rei. Quem era o Senhor dele? Era Davi? Primeiro ele disse assim: eu estou disposto a mudar de lado. Juro, te levo. Só que faz uma coisa. Eu já entendi que eu merecia a morte, mas eu não quero só ficar vivo. Eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para aquele Senhor de novo. Eu não quero mais voltar a ser do lado daquele... Não. Eu sou egípcio, mas não me entrega na mão dele. Olha o pedido que esse homem faz. E eu não sei você, mas nesse retrato do Evangelho eu diria a mesma coisa: não me deixa voltar para lá. E quando ele diz assim, não me deixa voltar para lá, ele está dizendo assim: não tem problema, a partir de agora eu tenho outro rei. Davi, eu não quero mais ser um daqueles. Eu não quero mais voltar a ter que saquear nada disso, Davi. Não me entrega mais na mão dele.
não me deixa mais voltar para trás. Aí eu entendo o que Hebreus capítulo 10 diz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Tem um monte de gente que voltou para a mão do seu Senhor. Tem um monte de gente que um dia saiu de lá, deixou de servir o lado dos amalequitas e voltou de novo. Tem um monte de gente. Um monte de gente que mudou de vida temporariamente. Mas Hebreus dá um recado para nós, diz assim, tá bom, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem somos nós? Dos que creem e são salvos. Quem somos nós? Os que creem e são salvos. Quem somos nós? Os que creem e são. Tem pelo menos um salvo aqui essa noite. Tem pelo menos um homem e uma mulher que crê aqui essa noite. Então eu vim dizer para você, querido, fica tranquilo, porque o seu passaporte já está assinado. De onde você veio, você não volta mais. Uma vez que o sangue de Jesus te lavou, o inimigo não tem poder mais para te tocar. Para Amaleque a gente não volta mais. É daqui para encontrar com o rei. É daqui para assentar na mesa do rei. É daqui para reencontrar com aquele que nos salvou, que nos limpou e que nos purificou. Você pode adorar Jesus aqui essa noite. Você pode glorificar aquele que te salvou nesse lugar. Para trás você não volta. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos os que creem e são salvos. Eu fui um perdido que foi encontrado no caminho. Eu fui um egípcio que foi aceito pelo rei. E eu sei que você também foi um desses. Ele pegou você desse lugar, te deu água, e água é a água da vida. Te deu o pão que te alimenta, que é o próprio Jesus, que ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Ele nos lavou com o seu Espírito, que é a água que corre dentro de nós, entregou a nossa vida nas mãos dele, colocou o nosso nome no livro, e de lá ninguém arranca mais. Para lá a gente não volta, irmão. Para lá a gente não volta mais. O rei nos encontrou no meio do caminho. Eu estava perdido, mas ele me encontrou. Eu estava lá no mundo perdido, mas ele foi lá e disse, você eu quero do meu lado. De você eu não abro mão. Eu não valia nada, você não valia nada, meu irmão. Você entende isso? Ele disse assim, você está disposto? E como aquele jovem eu digo, não me entrega mais, eu não volto mais, eu não abro mão do Senhor mais. Como mesmo Davi disse, não retira de mim o teu espírito. Eu posso não ter ouro, não ter prata, não ter riqueza, não ter nada dessa terra, mas o Senhor eu não perco. Porque ele entendeu que tudo o que ele tinha, a partir daquele momento, foi a salvação que o rei lhe deu. Você consegue entender isso no seu espírito essa noite? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você aqui. Ei, meu irmão, para trás a gente não volta. Você não foi chamado para retroceder, mas para permanecer, meu querido. O rei não vai abrir mão de você, querido. O rei não vai abrir mão de você, meu irmão. Ei, não aceite você voltar mais. Ainda que esteja difícil, não abra mão da oportunidade que ele te deu. Não abra mão da salvação que ele conquistou com a morte dele na cruz. O seu passaporte foi assinado. A nossa dívida foi rasgada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ele nos concedeu vida, enquanto que nós merecíamos éramos morte. Ele nos conquistou, Ele nos resgatou, nos trouxe de volta para Ele, nós somos dele. Foi Ele quem disse: vocês são um povo escolhido, adquirido, nação santa, sacerdócio real, um povo zeloso de boas obras, povo adquirido, conquistado, selado por Ele. Feche os seus olhos essa noite e agradeça a Jesus. Agradeça ao Rei por ter permitido você estar vivo, porque no lugar da sentença de morte Ele te deu vida, no lugar da sentença de morte Ele te deu salvação, no lugar da sentença de morte Ele pegou você, limpou as suas feridas, tirou você desse lugar de dor, de sofrimento, te deu a água da vida para beber, te deu o pão que desceu do céu, alimentou a sua alma. Foi isso que Ele fez com você, meu irmão. Então diga para Ele: não me entrega de volta, eu não volto mais. Já botei fogo na ponte, Jesus. Agora é eu e o Senhor, o meu Rei, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que me comprou, que me resgatou, que me redimiu. Nós te agradecemos, Jesus, porque no lugar da nossa morte o Senhor nos deu vida. Nós estávamos com a nossa sentença assinada, mas o Senhor nos permitiu viver, o Senhor nos permitiu estar de pé, e nós estamos aqui. Nós adoramos aquele Rei que nos comprou, aquele Rei que nos deu vida, aquele Rei que nos resgatou. Nós te adoramos essa noite, nós te agradecemos nesse lugar, e nós dizemos: Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Rei, Jesus. Para trás a gente não volta mais, Senhor. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas aqueles que creem e são salvos, aqueles que creem e são salvos. E eu convido você nessa noite, por pelo menos 1 minuto, a adorar a Jesus nesse lugar. Se você pode, aplauda o nome do Senhor aí, aplauda com a sua boca aberta, exaltando e adorando ao Senhor que te comprou. Aleluia! Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.